Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao estudo de função quadrática, hoje analisaremos a parte de sinal da função quadrática. Então o que acontece? Eu vou projetar uma funçãozinha no quadro, certo? Daqui a pouco a gente vai discutir sobre os sinais dela. Eu vou aproveitar o gancho de aulas anteriores e a gente vai fazer o seguinte, ó. Pensa na seguinte situação. Imagina que você tem uma função f de x dada por isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. E eu vou pegar essa função porque nós já trabalhamos com ela em duas aulas anteriores, na parte de raízes de função. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, o que vai entrar na aula de hoje, especificamente nesse nosso encontro hoje? Hoje você vai pegar uma função e você vai seguir um roteiro. Eu quero analisar o comportamento da função, analisar os coeficientes que vimos exatamente num vídeo atrás, num vídeo anterior, a respeito do A, do B e do C. Preciso enxergar as raízes da função e um esboço gráfico da função. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fornecer a função e a gente vai esboçar o gráfico e analisar sinal. Depois eu vou fornecer o esboço gráfico da função e a gente vai descobrir a função em sua forma algébrica que está aqui, ó, tá? O que acontece? Tendo essa função, a gente vai localizar as raízes. Vamos fazer o procedimento com calma? Lembrar? Se você quer descobrir, ó, as raízes dela, se você quer descobrir as raízes da função, você pega a função e iguala ela a zero. Sempre que você igualar uma função a zero, você está descobrindo as raízes da função. Tudo bem? Então, o que acontece? Ó, observe, vou pegar a função, vou pegar isso, vou igualar a zero. O que vai virar? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Daí a gente tem a opção, ou você faz por Bhaskara ou você faz por soma e produto. Como nós já vimos isso anteriormente, eu vou deixar para você lembrar disso aqui, Bhaskara ou soma e produto. Eu vou antecipar isso um pouquinho. O que acontece? Nós achamos a primeira raiz igual a 2 e a segunda raiz igual a 3, certo? Lembre, soma menos b sobre a, produto c sobre a. Volta aqui a uma aula anterior, caso você não lembre. Soma e produto de raízes 2 e 3. E aí a gente consegue fazer um esboço gráfico da tua função. Eu espero que você entenda a palavra esboço, né? Ela não precisa ser uma obra de arte, não precisa ser um negócio bonito. Desde que seja um comportamentinho que você consiga fazer uma análise correta dos coeficientes da tua função. O que eu tenho para ela ali, ó? Olha só. O coeficiente de x ao quadrado é 1, ele é o A. O de x é menos 5, é o B. O termo independente é o 6, é o C. Espera aí, A é 1 com cavidade para cima. Ei, B é negativo, corta na descida. C, termo independente onde ela vai cortar. E o 2 e o 3 são raízes. Aí a gente tem que jogar tudo na cabeça e fazer o seguinte, quer ver? Ó? Se for para você analisar o comportamento dela, primeiro, com cavidade para cima. Ah, como que você sabe? O A é positivo com cavidade para cima. Eu vou posicionar o eixo X, olha isso aqui, ó, olha isso aqui. Eu vou posicionar o eixo X aqui, porque é a partir do eixo X que nós temos as raízes da tua função, as raízes dela. Olha só, uma raiz é 2, a outra é 3. Uma raiz é 2, a outra raiz é 3. Tá posicionado. Agora vamos lembrar, eu preciso encaixar aquele eixo Y. Eu sei que o Y vai ser cortado no 6, então eu vou posicionar ele para cá, ó. Jogo o eixo Y aqui, ó, eixo Y para cá. Detalhe importante, aonde ela corta o eixo Y é o termo independente que é 6. Então esse aqui, ó, é um esboço da tua função. Por mais que você olhe e fale, ah, mas está desproporcional, isso não importa. O importante é você conseguir entender o comportamento dela, né? Ela vem, repare, uma coisinha importante também, ó. Se o B é negativo, ela corta o eixo Y na descida. Corta na descida, corta na raiz e volta para lá para cima. Então, eu preciso hoje disso. Fornecer para você a função, da função você ter um comportamento gráfico dela, um esboço gráfico da tua função. Quer ver? Ó? Vamos supor o seguinte, jogar uma outra funçãozinha. Vamos chamá-la de g de x agora. G de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Agora eu estou tentando enrolar você, sabe por quê? Essa equação ali, essa função, perdão,
É a segunda função que nós trabalhamos na nossa aula de Bhaskara, lá em Some-Produto, lembra? Só que eu fiz uma alteração nos coeficientes, tá? Eu fiz uma alteração nos coeficientes, no sinal. Negativo, positivo, negativo. Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado. Se você vai descobrir as raízes dela, ó, as raízes da função. Você vai pegar a função menos x ao quadrado mais 7x menos 10 e vai igualar ela a zero. Tudo bem? Repare que quando você transforma numa equação, é permitido alterar os sinais dela, mas somente depois que você transformar numa equação. O que vai acontecer ali, ó? Achando as raízes, e eu também não vou gastar nosso tempo agora, tá? Nós já vimos isso, vou pedir para você ver depois com calma. Você acha como raízes, ó, a primeira raiz vai ser igual a 2 e a segunda raiz vai ser igual a 5, certo? Duas raízes, 2 e 5. O que acontece ali, ó? Vamos analisar uma coisa. O coeficiente de x ao quadrado é negativo, o a é negativo. Então essa parábola tem concavidade para baixo. Olha lá. Ela tem a concavidadezinha dela voltada para baixo. Vamos posicionar os eixos? Eu sei que ela corta o eixo x no 2 e no 5. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar eles aqui, ó. Aqui. Eixo x. Uma raiz é 2. A outra raiz é 5. Certo? Detalhe. O B é positivo, corta o eixo Y na subida. O C vale menos 10. Pô, se o C vale menos 10, eu vou jogar ele aqui, ó. Mais ou menos, ó. Eixo Y, eixo X. Vamos posicionar certinho? Olha só, esse cara aqui, ó, esse valor aqui é o termo independente dela que vale quanto? Menos 10. Vou colocar aqui, ó. Menos 10. Vamos analisar, porque eu disse que o B era positivo. Era não, o B é positivo. Então ela corta o eixo Y subindo, ó. Corta o eixo Y subindo. E tá ali você tem o comportamento gráfico da tua função. E tem um detalhe importantíssimo. Eu quero saber o seguinte agora. A gente precisa fazer uma análise dos sinais da tua função, certo? Como que é o comportamento do sinal da função? Eu vou pedir para você recordar da nossa aula de função do primeiro grau, porque eu vou usar o mesmo termo que eu usei lá. Quando eu falo para você, a função é positiva, eu quero saber qual é a parte da linha aonde está acima do eixo x. A função é negativa, qual parte da linha está abaixo do eixo x? A função é nula, aonde que são as raízes dela? Então o que acontece? Ó, vou pegar o primeiro exemplozinho aqui, ó, esse primeiro exemplo. Você consegue perceber que exatamente no 2, exatamente no 3, a tua função é nula. São as raízes. Então, peraí. Ó, a função, deixa eu colocar aqui, ó. A função f de x vai ser igual a zero quando o x for igual a 2 e quando o x for igual a 3. Aqui a minha função f de x vai ser nula. Minha função f de x vai ser nula. Certo? Minha funçãozinha f de x vai ser nula. Agora vamos pensar, aonde a função é positiva? Cuide com isso. Ela é positiva para cá, ó. Aqui a função é positiva. Como é que você sabe? Porque ela está acima do eixo, está na parte positiva do eixo. Aqui a função é positiva. Aqui a tua função é positiva. Então assim, a tua função f de x, vou colocá-la aqui, ó. A tua função f de x é maior do que zero, positiva, quando o x for maior, ó, vou colocar aqui, ó, positiva para cá, positiva para cá. Quando que ela vai ser positiva? Quando o x for maior do que 3 e quando o x for menor do que 2. Quando o x for menor do que 2, a tua função vai ser positiva. E tem uma outra análise do sinal, aonde que ela é negativa. Poxa, ela é negativa quando ela vier para cá, ó. A hora que ela vier para essa parte de baixo do eixo, quando eu digo debaixo do eixo, olha aqui, essas partes aqui estão acima do eixo x. Essa parte está abaixo do eixo x. Acima do eixo x, parte positiva, abaixo do eixo x, parte negativa. Então aqui a tua função é negativa. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó. A tua função é f
de x vai ser negativa quando o x for menor do que 3 e quando x for maior do que 2. E aqui a gente analisa, faz uma análise da parte do sinal da tua função quadrática. Ó, dentro disso aqui. Agora observe o seguinte, mudou o comportamentozinho dela, mudou, né? Com cavidade para baixo e tudo mais, mas eu quero saber a mesma coisa, quero fazer a seguinte análise. Aonde a tua função, só cuide, agora é função g, tá? Aonde a tua função g de x vai ser igual a zero. Pera aí, igual a zero nas raízes, ó. Aqui ela é nula, aqui ela é nula. G de x é igual a zero quando x for igual a 2 e x for igual a 5. Ela vai ser nula. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Aonde ela é positiva? Só cuide, cuide. Inverteu com cavidade, inverte os sinais. Olha só. Ela é positiva aqui, ó. Nessa parte aqui, a função vai ser positiva. Perceba que quando a concavidade estava para cima, entre as raízes é negativa. Inverti a concavidade, entre as raízes ela é positiva. Então, peraí. A tua função g de x é maior que zero, positiva, quando o x for menor do que 5 e maior do que 2. Tá aqui, ó. X maior que 5 e x menor que 2. Gente, agora observa o seguinte, ó. Tenta observar o seguinte. Ela vai ser negativa aqui, ó. Aqui ela é negativa que está para baixo. Aqui ela é negativa porque está para baixo. Então, pera lá, vamos escrever. A sua função g de x é negativa quando o x, cuide, for menor do que 2, x for menor do que 2, ou, né, ou x for maior do que 5. Certo? Aqui eu até prefiro colocar o seguinte, ó. Nesse conectivozinho aqui, ó, do maior que zero, ao invés do e, se você quiser colocar um ou aqui, vai ficar até melhor, porque é uma coisa ou outra que pode acontecer. Tudo bem? Mas tanto para lá quanto para cá, as duas serão negativas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Dá aquele tempinho ali para você anotar. E vou colocar uma situação particular aqui, ó. Olha só. Vou colocar uma função dada por f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 9. E eu quero fazer uma análise do sinal dela. Vamos tentar fazer o seguinte? Nós vamos brincar assim. Ó. Eu vou achar as raízes dela. Ó, as raízes da função, a soma das raízes menos b sobre a, menos b sobre a. A soma tem que dar mais 6. Por que mais 6? Menos 6, mais 6, dividido pelo a, que é 1, mais 6. Produto das raízes. C, que é 9, dividido pelo a, que é 1. Eu tenho que achar dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 9. Ó o pepino. 3 e 3. Tá joia? Perceba que as raízes são exatamente iguais. Quer ver uma curiosidade aqui, ó? Se você calcular o delta por Bhaskara, calculando o delta lá, o delta, lembrando, ele é b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser igual, o b vale menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 9. O delta vai ser igual, menos 6 ao quadrado, 36, com menos 36, o delta vai ser igual a 0. Cabe uma observação bem bacana. Se o delta vale 0, você tem raízes iguais. Tudo bem? Se o delta for 0, você tem raízes iguais. Aí fica mais fácil ainda.
Sabe por quê? Ó? A tua parábola tem concavidade para cima. Como as raízes são iguais, olha o que vai acontecer. Ó. Parábola, concavidade para cima. Como as raízes são exatamente iguais, ela vai tangenciar o eixo. Ela toca apenas o eixo. Ela encosta no eixo. Ó. Eixo Y, eixo X. Só por favor, olha isso. Ela encosta exatamente na raiz, tá? Que a raiz é 3. Esse ponto aqui em cima é teu termo independente, que é mais 9. Então, o que acontece? Você consegue perceber que a parábola não passa para a parte negativa do eixo Y, então ela não aceita valores negativos. Para cá, ó, tudo que tiver para cá, ó, tudo que tiver para cá é positivo. Tudo que tiver para cá é positivo. E na raiz ele é exatamente 0. Então aqui cabe uma observação. Quer ver? Ó? Qual que é a observaçãozinha que cabe? Vou colocar aqui do lado. Vou apagar o exemplo anterior. E vamos colocar o seguinte. Olha só. A tua função f de x, aonde a tua função f de x, ela é exatamente igual a 0. Ela é igual a 0 quando x for exatamente igual a 3. Aonde a tua função f de x vai ser maior que 0. Cuidado, maior que 0 é a parte positiva. A parte positiva. Ela vai ser maior do que 0, à esquerda, à direita e à esquerda. Ou seja, ela é para lá e para cá. Eu posso dizer para você o seguinte. Ela vai ser maior que 0 em toda a extensão real. Menos no 3. Porque no 3 ela vai ser exatamente nula. Agora, daí vem a observação. Aonde que a função f de x é negativa? Ela não é negativa, porque ela não passa para a parte de baixo, tá? O que acontece, gente? Eu vou deixar na tela ali para vocês, ó, uma análise da função quadrática, ali dos sinais da função quadrática, tá? Deixar na telinha para vocês ali uma análise da função quadrática. É um resuminho de toda a análise do sinal dela, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Uma dica. Observe que existe apenas alteração do sinal quando a gente inverte concavidade. Aonde é positivo passa a ser negativo, onde é negativo passa a ser positivo. Apenas isso, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. De tarefa, o que é que vocês têm para essa aula de hoje? Página 99, as atividades mais o colocando em prática, da página 99. Da página 100, as atividades 7 e 8. E aí a gente fica a um passinho de finalizar a função quadrática, que a gente vai falar sobre vértice, mas isso é papo para a próxima aula. Por enquanto, moçada, obrigado aí pela atenção, obrigado pela paciência, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.